A palavra de Deus diz no Salmo 16, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. E nós vamos, através desse louvor, pedir ao Espírito Santo de Deus que venha encher as nossas vidas. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, Senhor, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti.
Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Graça e paz aos irmãos, uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos para fazermos mais uma reflexão da palavra de Deus, e que os irmãos possam estar aí se edificando em casa, ouvindo a palavra. Graças a Deus nós temos na internet muita gente boa, que os irmãos possam estar procurando também se edificar na palavra de Deus, nos estudos da palavra de Deus, com pessoas sérias, claro. E aí vamos mais a uma reflexão, capítulo de 1 Pedro, no capítulo 4, verso 7 a verso 11, que diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros um para com os outros sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Nós, mais uma vez, queremos
louvar a Deus pela oportunidade que temos de estarmos juntos. E aqui nós temos Pedro e o seu contexto, nós bem sabemos o contexto de perseguição, o contexto de dúvida com relação às últimas coisas, acerca da vinda de Cristo. Os irmãos estavam ali sofrendo perseguição e nesse momento de perseguição, fugindo, perdendo os seus bens, separados de familiares, angustiados, desesperados, e uma da grande preocupação que eles tinham também era acerca da volta de Cristo. A volta de Cristo para eles era um conforto, um consolo, e é importante a gente entender justamente isso, que naquele momento da igreja primitiva, a expectativa que eles tinham da vinda de Cristo era algo que fosse momentâneo, rápido, algo que fosse acontecer muito rápido. Então a gente vai ver na igreja primitiva toda aquela preocupação de Jesus ir, de acordo com a sua promessa, ele voltar imediatamente. Só que na medida que os dias iam passando, isso não acontecia. Então, preocupado com essa situação, em contexto, claro, diferente, estamos vivendo tempo de pandemia, estamos sitiados em nossas casas, restringidos de estarmos na igreja, cultuando a Deus, nos consolando, nos fortificando. Eu quero que os irmãos entendam justamente isso. Nós, como eles, também estamos esperando a volta de Jesus Cristo. E diante dessa espera, dessa expectativa na volta de Cristo, a preocupação que nós temos é que, na medida que o tempo vai passando, já se fazem mais de 2000 anos, na medida que o tempo vai passando, e agora no contexto desse, em casa, sem cultuar, e sabemos que muita gente tem o costume de cultuar só na igreja, tem o costume de ler mais na igreja, de orar mais na igreja, de estar todo mundo junto, um com o outro, se edificando, enfim. Então muitas vezes ficamos em nossas casas e aí nós vamos esmorecendo, nós vamos deixando de ler a palavra, nós vamos enfraquecendo, e é esse o cuidado que nós devemos ter, de não acontecer isso. Então, diante dessa situação, eu trouxe para nós fazermos uma reflexão em cima de Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11, que vai falar justamente sobre a expectativa da volta de Cristo. E aí eu quero justamente deixar para os irmãos aqui qual é o que devemos fazer diante dessa expectativa. O tema que eu quero abordar em cima desse texto é aguardando a volta de Cristo. Agora, aguardar a volta de Cristo não quer dizer que vamos ficar inertes sem fazer absolutamente nada, muito pelo contrário. Aqueles que estão esperando a volta de Cristo devem evidenciar em suas atitudes diárias. Se nós esperamos Cristo voltar, então devemos viver os nossos dias hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Então, diante da pandemia, a preocupação que nós temos é se estamos preocupados ainda pensando na volta de Cristo. Se pensa tanto nas outras coisas, quando nós estávamos nas atividades normais, era o ativismo do trabalho, das faculdades, enfim, que tirava a nossa atenção de Cristo. E agora nós estamos numa pandemia e o mundo todo aí sofrendo com essa pandemia, e muitas vezes nós não paramos e não entendemos que Cristo está voltando. Mesmo nesse momento, Deus permitiu, Deus decretou essa situação, e o cuidado que nós devemos ter justamente é não perder esse foco. Os irmãos aqui, e a quem Pedro está escrevendo, justamente Pedro vai alertar esses irmãos para não perder o foco da volta de Cristo. Então, quais são as atitudes que devem ser tomadas com relação à volta de Cristo? Essa é a pergunta. O que é que eu devo fazer enquanto eu estou esperando Jesus voltar? O que é que você deve fazer enquanto está esperando Jesus voltar? Eu deixei aqui, anotei aqui um texto de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso 11, que ele vai falar sobre que devemos estar remindo o tempo, sabendo que a nossa salvação agora está mais próxima do que antes, de quando nós começamos.
Se lá no início da igreja primitiva eles tinham essa ideia imediatista de que Jesus ia voltar e já se passaram 2 anos, então, e Paulo disse isso em Romanos capítulo 13, no verso 11, quanto mais agora que já se passaram 2000 anos. Então ele está mais às portas agora do que antes. E aí devemos estar e seguir aqui as exortações que Pedro vai dar aos leitores. Hebreus 10, 25, também fiz essa referência, que ele exorta os irmãos a se encorajar mutuamente. Enquanto nós estamos, irmãos, seja lá quais as circunstâncias que nos encontramos, seja de tribulação, de luta, dor ou pandemia, temos que encontrar sempre uma forma de estar aqui nos estimulando na fé, de estar nos edificando um ao outro, sabendo que devemos nos manter firmes e esperançosos na volta de Cristo. Tiago 5,8 vai dizer que nós devemos ser pacientes e de fortalecer o nosso coração, sabendo que o dia do Senhor se aproxima. Então Jesus está voltando, essa é a certeza que nós temos, e que diante dessa certeza devemos manter firme a nossa esperança. Então qual é o primeiro ponto que nós separamos aqui para refletirmos? Que nós só podemos demonstrar nossa expectativa sincera na volta de Cristo quando agimos de acordo com a nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Qual é a sua esperança? A volta de Cristo. E aí Pedro vai dizer no verso 7, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios, vigiai e orai. Pedro vai ordenar os irmãos a fazerem alguns critérios, a tomarem alguma posição e a seguir algumas exortações, e a primeira dela vai ser justamente isso: se manter sóbrio. Queridos, não podemos viajar no sentido da palavra. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com tantas outras coisas que esquecemos que Jesus está voltando. Lembre-se que a igreja está esperando o seu Senhor, a noiva está esperando o noivo, e diante dessa espera nós não podemos de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, perder o controle. Ser sóbrio é ter o controle da situação, é buscar estabilidade mental e intelectual para que possamos estar firmes, nos mantermos cientes de toda a situação à nossa volta. Nós nem podemos ser fanáticos, de estar aí nessa frenesi de fazer coisas loucas, de viver uma vida louca, ou se voltar somente para uma coisa, mesmo que seja para o Evangelho. Devemos entender que nós estamos inseridos na sociedade e temos que trabalhar, estudar e assim administrar a nossa vida, mas sem perder o controle do nosso foco, que é a volta de Cristo, da nossa esperança que nós temos em Cristo. Nós não podemos ignorar os sinais da sua vinda. Nós não podemos perder o eixo do equilíbrio emocional, espiritual, intelectual. Nós temos que nos manter sóbrios. Então, nesse momento, eu digo para você, irmão, se mantenha sóbrio. Jesus está voltando. É necessário que nós que guardamos firme essa esperança, devemos nos manter sóbrio. E como é que Pedro vai dizer para esses irmãos se manter sóbrio? Somente através da oração é que nós podemos alcançar essa estrutura de esperar a volta de Cristo em meio a qualquer crise. Se nós estamos em crise, estamos enfrentando uma crise mundial que abateu todas as escalas da sociedade econômica, em todas as áreas. Eu quero dizer para você que devemos saber que Cristo está voltando, que essas coisas fazem parte, é um sinal da vinda de Jesus Cristo. Então devemos manter firme nosso foco em oração, orando e, como ele diz, vigiando. Assim nós vamos manter a nossa sobriedade.
Assim nós vamos manter a nossa sensatez. Então não fique triste, não fique desesperado dentro da sua casa. Então somente eu digo para você, mantenha firme a sua fé, foco em Cristo, foco na palavra de Cristo. Então, outra característica de alguém que está na esperança da volta de Cristo, de alguém que está esperando a Cristo, está no verso 8. Mas, sobretudo, tem de ardente caridade um para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Uma das grandes características do amor, sempre digo isso, do cristão é o amor. E o amor, ele deve ser fervoroso. Ele deve estar acima, ele diz acima de qualquer coisa. Que devemos entender que o nosso amor a Deus, que o nosso amor é o Evangelho, e o amor que o Evangelho traz para nós é um amor de Deus, um amor imutável, um amor incondicional. Essa é a marca do cristão. Nós só temos condições de amar, como ele diz, por causa do amor de Deus que foi derramado em nossos corações. E esse amor, ele vai cobrir multidão de pecados. Como é que eu entendo o amor cobrindo multidão de pecados? Nós entendemos que o amor de Deus, que Deus teve pelos homens, que Deus amou os seus filhos, de maneira que esse amor fez com que Cristo derramasse na cruz o seu sangue, e que a morte de Cristo comprou, o sacrifício de Cristo comprou os pecadores. O amor cobre multidão de pecados, o amor do Evangelho, o amor um para com o outro no Evangelho, ele cobre multidão de pecados. Somente o amor tem o poder de perdoar de maneira sincera. Somente o amor pode apagar, cancelar, cobrir os pecados. Isso aí é a questão do perdão. Cristo está próximo. Então devemos, dentro desse amor, debaixo desse amor, tanto amar a Deus acima de todas as coisas, como o nosso próximo. Isso implica em perdoar o nosso próximo 70 vezes 7. Então, devemos amar o próximo. Outra característica de alguém que espera Jesus Cristo, que tem a esperança em Cristo, está no verso 9. Sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações. Era muito comum naquela época os irmãos vagarem para lá e para cá, nas suas viagens longas, e eles serem recebidos, as tabernas, vamos dizer assim, hospedarias daquela época, não ofereciam um conforto muito bom. Então muitos irmãos, eles ficavam hospedados na casa um dos outros. E aí quando ele se refere a ser hospitaleiro, isso é algo que Paulo vai dizer lá aos presbíteros, aos diáconos, às mulheres que servem ao Senhor, aos pastores, que eles fossem pessoas que fossem hospitaleiras. Então, que eles devessem ser hospitaleiros um para com os outros, sem reclamação, ou seja, sem reclamar, mas com muita alegria no coração. Eu sei que muitas vezes no nosso contexto moderno a gente não é muito de receber visita, muitas pessoas não gostam de receber visita, né, pelo trabalho que dá, enfim. Muitas vezes está muito ocupado, mas uma das grandes características do cristão é ser hospitaleiro. É você receber as pessoas, oferecer um almoço, dar um conforto a ela, enquanto ela está ali naquele momento, né? Oferecer a elas, não bater as portas, não fechar, não atender do portão. Né? Hoje, claro, estamos na pandemia, nesse período a pessoa vai lá no portão mesmo, né? Mas no normal é que sejamos hospitaleiros, isso é uma característica de servo de Deus. Pessoas amáveis, afáveis, né? Então devemos rever aí também nossa situação. Então, vamos a outra característica que é de quem está esperando a Cristo, de quem espera por Cristo. Ele quando eu falei de hospitaleiros, aí os irmãos podem ler depois, Romanos 12, 3, 1 Timóteo 3, 2, 1 Timóteo 1, 8, 1 Timóteo 5, 10, enfim. Isso é o que nós devemos fazer um para com os outros. Segundo ponto, algo que enquanto nós esperamos a Cristo, devemos ter
é justamente que possamos servir uns aos outros com os dons e habilidades que Deus nos deu. Irmãos, uma das grandes verdades que nós encontramos na palavra é que enquanto Cristo está às portas, a igreja vai servindo uns aos outros. O papel de cada cristão, enquanto Cristo volta, é estar ajudando, consolidando um ao outro. Então, a gente vai ver justamente essa questão quando Paulo vai falar em Romanos 12:6, né, sobre a questão de dons. Paulo vai dizer assim: tendo, pois, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Seja lá qual foi o dom que nós recebemos, que você recebeu, esse dom que foi dado segundo a graça de Deus deve ser justamente usado para edificar a igreja de Deus, para edificar um ao outro, para fortalecer um ao outro. Então, seja a habilidade que você tenha, seja qual for o dom que você tem, dado por Deus, capacidade de Deus para a sua vida, seja ensino, seja exortação, seja serviço, seja contribuição, seja administração, seja misericórdia, cada um deve ser usado para o benefício mútuo. Ou seja, ninguém tem um dom para si mesmo. Não tem lógica nem fundamento a pessoa ter um dom para si mesmo. A ideia na igreja, na vida daquele que recebeu o dom, é que esses dons são usados para equipar os santos, para que a obra de Deus cresça, equipar os santos para que eles sejam cada dia melhores, equipar os santos para que eles sejam cada dia mais firmes, para que a cada dia eles possam testemunhar mais de Cristo. Você vai ver isso em 1 Coríntios 12, 7 a 11, Efésios capítulo 4, que vai falar sobre os dons. Então, cada um deve ser usado para o benefício do outro. Essa é uma característica de alguém que está esperando a Cristo, a volta de Cristo. Enquanto Cristo não vem, irmãos, sirva. Devemos servir a Deus, devemos buscar a Deus e servir uns aos outros naquilo que Deus nos deu. Ou seja, possamos fazer isso de maneira fervorosa. Terceiro ponto que nós vemos aqui no texto, no verso 11, se alguém fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, nesse terceiro ponto, nós, ao esperar a vida de Jesus Cristo, devemos estar comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com o Evangelho de Cristo. Se o nosso foco é a vinda de Cristo, enquanto Cristo não vem, que possamos nos esmerar, que possamos nos dedicar, que possamos nos comprometer com a palavra. Quando ele diz, se alguém fala, alguém está sempre falando alguma coisa, na verdade. Os pastores estão pregando, os mestres estão ensinando, os evangelistas estão evangelizando, estamos sempre exortando um ao outro. Na medida que isso seja feito, que seja para a glória de Deus, que seja sempre administrado para a glória de Deus, administrado com o poder de Deus. Deus é aquele que capacita cada um de nós a estar falando também. É importante a gente entender que cada um tem o seu dom, irmãos. E aí tem gente que fala melhor do que outro, alguém que tem em destaque um dom mais do que outro, não que ele seja maior, mas que cada um no seu dom. E aí quando ele diz, por essa razão devemos falar, o Evangelho da graça deve ser pregado, deve ser ensinado, deve ser ministrado, a palavra deve ser proclamada, a pregação da palavra deve ser enfatizada. E aí nós, fazendo correlação em Mateus capítulo 10, 19 e 20, justamente o texto vai dizer que quando nós falamos porque o Espírito Santo é que nos capacita a falar. Então a gente, por mais que a gente venha estudar,
Por mais que a gente venha buscar, a nossa dependência, até mesmo na hora de falar, deve ser do Espírito Santo. É o Espírito Santo que Deus pede para nós, é que devemos falar. Mas que no momento de falar, no Evangelho, pelo Evangelho, devemos entender que naquele momento ali o Espírito Santo está tocando os corações. Não é a palavra bonita, não é o intelectualismo, não é a teologia, não é uma coisa... É simplesmente Deus aplicando a sua palavra nos corações dos homens pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo tem poder de levar a palavra até o coração do homem, como espada de 2 gumes, fazendo divisão de juntas e medulas. Somente o Espírito Santo tem o poder de revelar o homem, de mostrar ao homem os seus erros e mostrar ao homem a verdade do Evangelho. Então, nesse momento de falar, como o próprio texto vai dizer, que possamos falar a palavra de Deus. Se administrar segundo o poder de Deus. Ou seja, isso é capacitação de Deus, irmãos. Eu não tenho nada, você não tem nada, você não tem nada. O mestre, o pastor, o evangelista, esses homens que são homens usados por Deus, o irmão da igreja que canta, cada um que tem dom e habilidade, é algo que não é seu. Tudo que você tem é para a glória de Deus. Tudo que você tem deve justamente glorificar a Deus. É importante isso que nós devemos entender, que em todas as coisas Cristo seja glorificado com toda a nossa força, com toda a nossa energia, né? Que possamos buscar glorificar a Deus da melhor maneira possível no Evangelho. Então, eu quero concluir, né? Eu estou aqui fazendo uma reflexão, eu quero concluir justamente isso, que Cristo seja glorificado eternamente, e essa é a palavra de Pedro aos irmãos. No verso 11, na parte B do versículo, né? Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Para essa razão foi que Cristo veio, para glorificar o Pai. E aí nós glorificamos Cristo Jesus, glorificamos ao Pai, glorificamos ao Espírito Santo quando nós vivemos na expectativa de maneira coerente, de maneira correta, esperando a volta de Jesus. Como você está esperando a volta de Jesus? Será que você está esperando a volta de Jesus de maneira insensata, como a parábola das 10 virgens? Será que você está preparado, ou se preparando para esse encontro? Será que quando você vai ali receber uma visita na sua casa, você vai receber de todo jeito? Não. Né? Você tem que estar sempre preparado. E interessante que uma visita sempre avisa quando vai, né? E Jesus não vai avisar quando vai chegar. Eu também muitas vezes não aviso quando chego. Até alguns irmãos dizem assim, mas de repente, né? Então assim, mas normalmente Cristo, ele vai vir, o que a palavra de Deus diz, ninguém sabe a hora, nem o dia. Cristo vem como um ladrão na noite. Ele não vai avisar quando vai chegar. O que Deus quer, irmãos, é que venhamos manter firme a nossa confiança na vinda de Jesus Cristo. Durante esse período que nós estamos passando na pandemia, vamos orar mais, vamos buscar mais, vamos ler mais a palavra, vamos estar ligando um para o outro, vamos tentar falar um com o outro. Muitas vezes nós falhamos nisso também, né? Mas que possamos estar procurando essas questões de falar, de orar, de mandar um vídeo, de dizer, oi, está tudo bem aí com você? Olha para o teu dom e diga assim, Deus, eu estou nesse período como todo mundo está, mas nós podemos usar nossos dons e talentos como meio para edificar outros. Essa é a maneira que nós vamos glorificar a Deus na multiforme graça que Deus deu a cada um de nós, segundo a capacitação que Deus deu a cada um. Se você canta, grave, cante, manda para o irmão, manda para os grupos. Se você prega, se você ensina,
pregue, ensine, mande para os grupos. Se você serve, aí a ideia dos diáconos, que especificamente, embora todo mundo tenha que servir, todos nós somos diáconos de alguma maneira, mas devemos servir uns aos outros. Olha, nesse momento, quem está precisando de ajuda, o que está precisando, vai lá, liga, ou no lugar de ligar, vai lá, leva alguma coisa, né? Então, assim, que Deus possa nos abençoar e que possamos, durante esse período, não esquecer que Jesus está voltando. Isso é somente um sinal, está escrito, né, que nos últimos dias viriam muitas mazelas, de uma maneira geral, né? Guerras, dissensões, teríamos rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, terremotos, maremotos, todo tipo de mazela vai vir. Então, as epidemias, como também está escrito, então isso é uma delas. Jesus está voltando. Se prepare, igreja, para ter um encontro com o Senhor. Se prepare, eu e você. Não é só esperar Jesus voltar, não, que a gente também pode ir antes, né? Deus, nós não sabemos os planos de Deus para a minha vida nem para a sua. De repente chegou a minha hora ou a sua, e aí a gente pode ir. Mas que possamos ir, irmãos, crendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador e que a nossa fé seja encontrada firme e forte no Senhor. Que Deus te abençoe, e que Deus possa abençoar a sua vida e fortalecer a tua alma, e que possamos buscar esses critérios de estar nos exortando, de estar nos edificando, de estar orando um pelos outros, enfim. Que todas essas coisas sejam assistidas com muita oração. Que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, Deus, que não nos deixa, Deus, nos enganarmos, Senhor. A nossa fé em ti, Deus, ela é real, a tua vida é real, Senhor. Nós não podemos nos deixar nos enganar, Deus, por esse mundo, Deus, e por tudo aquilo que está acontecendo nele, Senhor. Que o nosso foco, Deus, não seja a pandemia, Deus, ou os acontecimentos políticos, mas que o nosso foco seja Cristo, a glória de Cristo. Que o nosso foco seja estarmos preparados, alimentados na palavra, firmes na fé, para o encontro com o Senhor. Bondoso Deus, visita o teu povo, Senhor Deus da glória, e capacita cada um, fortalece cada um, alegra o coração de cada um, para que eles possam servir uns aos outros, Senhor Deus, com seus dons e suas habilidades. Assim nós te louvamos, Pai bendito, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.